começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes ou qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. E eu sou o Frederico Amorim. E hoje com uma convidada especial, né, João? Pois é, rapaz, uma convidada aí diretamente lá do Hospital das Clínicas, né? A preceptora da residência de clínica, a Joane Alves. E aí, Jô? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Joane Alves e, como o João falou, eu sou preceptora da residência de clínica médica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Mas a gente se conhece de uma longa data e desde a faculdade lá de Fortaleza, no Ceará. E queria já aproveitar esse momento para mandar um abraço para todos os meus colegas da preceptoria, antigos e atuais. E, claro, para minha supervisora, a professora Patrô, e para o Dr. Chico. Ela já entrou no embalo, o momento Faustão do João, né? Você vê que... Lembrando que é a primeira participação feminina no TDC, né? A primeira de muitas. Primeira de muitas. Que honra! E o episódio de hoje, pessoal, é para trazer um caso clínico de acidose metabólica. Lembrando que os nossos ouvintes que estão chegando agora, todos os episódios de caso clínico, só a pessoa que começa o episódio, que chama o episódio, que nesse caso sou eu, sabe o que aconteceu com o paciente, sabe o diagnóstico do paciente. Todos os outros estão à mercê das minhas informações. A única coisa que eles sabem é o título do episódio, que é um caso clínico de acidose metabólica. Vamos nessa, né? Já tô com a calculadora do lado aqui. Meu Deus. E lembrando os nossos ouvintes que a gente aconselha vocês a também fazer uma pausa, falar, de repente, no momento que eu der uma informação nova, pensar, putz, o que eu faria agora? Isso mudou minha conduta, isso não muda? O que eu falaria se eu estivesse na gravação do TDC? Fechou? Então vamos nessa. Boa, vamos nessa, hein? Mas antes do episódio começar, eu queria saber se a Joane não tem nenhuma história constrangedora do João na faculdade. Não, Os ouvintes, eles anseiam por uma história constrangedora do João. É só o que ela tem. É só o que eu sei, gente, mas não sei se o horário permite. Pessoal, vamos focar no caso, por favor. Seriedade aqui. Então vambora. Começando então o caso, pessoal. Vocês estão no pronto-socorro quando chega um paciente masculino de 68 anos de idade. Ele tem de antecedentes pessoais depressão, isso já faz uns 5 anos, hipertensão há mais ou menos 10 anos, e ele tem uma internação prévia recente. Ele recebeu alta faz 7 dias por um episódio de colicistite, tendo realizado uma colicistostomia. A princípio foi atribuído que ele seria um alto risco cirúrgico e foi feita uma drenagem da via biliar dele. E enquanto estava internado, fez uso de ceftriaxona e metronidazol, recebendo alta depois do fim do antibiótico. Ele tinha como uso domiciliar fluoxetina, 40mg dia, e amlodipino, 10mg dia. Ele vem trazido pelos seus familiares, com uma história que desde o momento que ele recebeu a alta, isso já faz 7 dias, o paciente está prostrado, sonolento, teve alguns episódios de diarreia, e nesse último dia, nas últimas 24 horas, o paciente começou a apresentar náusea, vômito, hipotensão, e teve em algum momento dos seus períodos de prostração uma queixa de disúria também. Não apresentou febre, nem alteração do débito do dreno, nenhum outro sintoma associado a isso. Não teve tosse em época de Covid, nada disso, tá? Ele é levado direto para a sala de emergência porque na triagem ele apresentava uma PA de 70/55, uma frequência cardíaca de 112, saturando 98% e uma frequência respiratória de 22. Aí no exame físico ele apresentava um tempo de enchimento capilar de 4 segundos, e uma escala de coma de Glasgow de 13, perdendo os 2 pontos na resposta verbal. Tinha a ausculta cardiorrespiratória tudo normal. No exame abdominal, ele tinha o abdômen plano, flácido, mas só tinha um pouquinho de dor no local onde o dreno estava inserido. Mas extremidades frias, sem edema de membros inferiores, nada disso. E aí, pessoal? Abordagem de vocês na sala de emergência.
Ô Pedrão, só me tira uma dúvida. Me fala mais desse dreno aí, tava drenando muito. Como é que tá essa história aí do dreno? Fred, a família trouxe bem anotadinho, assim, ó, o débito do dreno, tá? Tava saindo em torno de 40 ml por dia nos últimos 5 dias. No começo tava um pouquinho menos, mas depois ficou 40 ml por dia, que foi considerado satisfatório. Tá. Pedro, como era o aspecto da secreção que estava sendo drenada? Boa. A secreção tinha caráter bilioso mesmo, Joane. Beleza. Não era um pusão. Não era um fluizão. Tá bom. E você falou uns episódios de diarreia, eram quantos, hein, Pedrão? A família não soube quantificar, Fred. Galera, e aí assim, apesar de não ter febre, né? Mas esse paciente tem uma suspeita infecciosa, o que solfa dele já dá alterado aí, né? Suspeita de sepse aí, né? Acho que um paciente que chega hipotenso na sala de emergência com um rebaixamento de nível de consciência, juntando com a história dele de uma abordagem abdominal, etc., acho que esse diagnóstico tem que vir na nossa cabeça direto, assim, né? Arroz com feijão da sala de emergência, né? Justo. Acho que é importante já ter esse quadro inicial de possível foco, que chama muita atenção esse quadro abdominal dele, até pela essa abordagem prévia. Então, esse seria o meu foco principal, mas com certeza é abordar esse paciente que está em sepsis. Aí vem o bundle, né? Expansão, coleta culturas, coleta um lactato que vai vir na gasometria, né? Os outros exames do sofro para ver disfunção orgânica, creatinina, hemograma para ver plaqueta. E você pode considerar iniciar um vasopressor mesmo enquanto a expansão volêmica está acontecendo, porque esse tempo de hipotensão ele é perigoso. Essa é aquela ideia de a gente trata empiricamente uma causa grave, mas sempre ficar buscando nesse paciente outras causas, ainda mais que ele num pós-operatório, será que ele não tem outros motivos para ter esse rebaixamento, essa hipotensão que não seja a infecção? Mas a infecção tá puxando muito, né, nesse quadro. Boa, Fred. Tem que pensar nessas complicações pós-operatórias. E quanto ao início da antibiótico-terapia, a gente não pode esperar para o início desse antibiótico para coletar exames. Então, o exame tem que ser rápido, idealmente primeira hora, para a gente já fazer tudo que é importante, pensando na sepse, e depois, né, checar esses exames que vão ser necessários. Às vezes a enfermagem já é esperta, né? Na hora que pega o acesso, já coleta o sangue para os exames, né? Ajuda demais. E aí, assim, uma hipótese é que tem alguma complicação cirúrgica, né? Alguma coleção loculada. A gente vai ter que fazer um exame de imagem do local para dar uma olhada, né? Acho que essa ideia, quando sempre chega uma sepse nesse caso seria uma sepse foco abdominal pós procedimento cirúrgico, a gente tem que buscar foco fechado, né? Porque só o antibiótico provavelmente não vai resolver se tiver um foco fechado, né? E depois que resolver o foco, o antibiótico é só um coadjuvantezinho aí por alguns Acho dias. bacana você falar isso, Fred, porque não é. Quando a gente fala de antibiótico na sepse, não é só antibiótico, é controle da infecção, né? Então é a pielo que está obstruída, é o abscesso que tem que ser drenado, é o catéter que tem que ser retirado. Então, assim, é todo um contexto. Dei um antibiótico, tô feliz, pronto, acabou. Tem mais coisa além disso na hora de controlar o foco, né? Essa observação do Fred é super importante e como ele teve internação recente, né, lembrar de cobrir germe hospitalar. Então, esse paciente deixa de ser só antibiótico mesmo para germe comunitário e passa a ter um espectro maior. Boa. A dificuldade é quão grande é esse espectro, né? Mas essa é uma seara que nem... Eu sabia que o Fred ia vir. Eu tinha certeza. Então, um minutinho sobre isso. Qual antibiótico vocês iriam escolher aqui? Ou o cefepime-metro ou o taso. Pelo não, pelo sim. Taso sim. E você, Fred? Eu prefiro o taso por ser droga única, assim, em vez de pegar a combinação, pega os anaeróbiozinhos e tal, acho que é ok. Bacana. O Fred falou de sepse de foco abdominal, e às vezes eu fico indignado quando eu vejo isso, cara, porque parece que sepse de foco abdominal, aí fica isso no prontuário, e ninguém vai atrás de saber dentro do abdômen o que tem, entendeu? Tem muitas coisas no abdômen, sepse de foco abdominal é uma coisa muito ampla, assim. Eu entendo isso ser um diagnóstico sindrômico provisório no início, agora, por exemplo, e se não for uma complicação cirúrgica, se for uma colite por Clostridium, esse paciente acabou de ser internado, tem uma diarreia, né? Existe a queixa da disúria também, pode ser uma infecção urinária nesse contexto, pode hospitalar, será que ele não foi sondado? Então, tem muitas coisas aí ainda em aberto. Acho que pode dizer sepse de foco abdominal, provável foco biliar,
e aí essas outras hipóteses que você tá falando, pra não ficar tão genérico, né? Entendi o que você falou, João. Porque quando a gente fala sepsis de foco pulmonar, a gente tá falando do órgão específico pulmão. Mas sepsis de foco abdominal não tem órgão específico abdômen. Tem todos os órgãos do abdômen, né? Então pode ser qualquer um dos... Exatamente. E aí os exames complementares vão nos ajudar, né? Então acho que até essa propedêutica aí da sepse mais o que a gente está levando como hipótese principal é importante para já ser solicitado aqui nesse primeiro momento. Boa. Revela aí, Pedro. Então tá, pessoal, mas vocês falaram assim por cima que pediram exames, eu queria saber quais exames você pediria para esse paciente. Vamos lá. Checklist. Ó, esse é um episódio de acidose, então eu quero uma gasometria. Tá bem, Fred. Tá bem, Fred. Bom, né? Mas aí vai o bundle da sepse, né? Bilirrubina vai, até porque, tanto pela sepse como pelo foco, vai os eletrólitos, porque é um episódio de acidose, vai a função renal também, uma creatinina, um hemograma para ver trombocitopenia, porque também entra na sepse. A urina 1, né, já que ele já tem esse relato de disúria e a gente está suspeitando de sepse de foco abdominal, a gente já vai complementar o estudo. E acho que também as hemoculturas, né, vão entrar dentro do pacote de sepse, até porque esse paciente tem o que sofre aumentado, fecha critério para sepse, então a gente precisa dessa hemocultura. Boa. Acho que talvez valha a pena, então, para esse paciente pedir não só a bilirrubina, mas também TGO-TGP e FA-GT, avaliação das canaliculares, né? A gente deve ter, até como ele teve internação recente, como é que eram esses valores na alta dele, a gente deve ter uma noção dos valores, a gente pode ver algum gap aí entre esses valores, acho que vale a pena pedir. Boa. E prova inflamatória é legal, né? Mas para pós-op aí fica difícil, né? PCR, o que vai dizer pra gente? Talvez se ele tiver um PCR muito baixo na alta e agora vier com um PCR muito alto, a gente começa a ficar incomodado. E como é um episódio de acidose, né, também vai ter que ter uma albumina aí, que mais na frente a gente vai comentar, né? Brilhou não pedir albumina agora, né? Não sei se pediria se não soubesse que o episódio de acidose. Exato. Claramente, né? Claramente essa albumina não ia ser pediria. pedida. Mas vamos lá, tudo bem. Eu tenho essas informações. O paciente foi manejado na sala de emergência, foi iniciada expansão volêmica, e foi iniciado Tazocin para ele e pedido os exames de sangue que vocês falaram. Tá. A expansão volêmica, a princípio, foi suficiente para começar a melhorar a PA do paciente. Foi reavaliado rápido e foi visto que com a expansão já estava melhorando a PA e por isso não foi iniciado o vasopressor, tá, João? Foi expandido com qual fluido, hein, Pedro? Foi feito com Riger lactato, João. Beleza. Boa escolha. Então tá, eu vou entregar os exames para vocês. O hemograma do paciente tinha uma hemoglobina de 14,5, com leuco de 8.100, mas com desvio até metamelócito. E uma plaqueta de 940 mil. 940? Exato. Olha só, hein? Fechou. A creat veio de 2,76. E antes que me perguntem, ele tem uma basal de 1,1. Tá? Na internação passada da colicistostomia, ele chegou a ter uma creat de 3,9 e aí ele recebe alta com uma creat de 1,6, tá? Então a basal é 1,1, ele recebeu alta com 1,6, agora tá 2,7. A ureia tá de 68, sódio de 133, potássio de 7,7, bilirrubina de 0,3, normal, assim como todas as outras exames canaliculares estavam normais. Tá. Na gasometria, ele tinha um pH de 7,29, com PCO2 de 25 e um BIC de 13. Tá. O PO2 estava de 91. O lactato de 25 miligramas por decilitro. Que dá mais ou menos, para quem está ouvindo e tem a outra referência, dá mais ou menos 2,5 milimol. A urina 1 veio com leucócitos de 17.000, eritrócitos normais, com corpos cetônicos de 1 cruz. A albumina que vocês pediram, né? Eu não entendi bem o contexto, mas tudo bem. Veio normal, tá? Normal quanto? 4,1. Tá bom. Foi feito o exame de imagem, foi optado por fazer uma tomo de abdômen para ele, que mostrou um cálculo intravesical com espessamento da parede da vesícula compatível com o processo inflamatório e o dreno bem locado, sem nenhuma coleção intraabdominal e um derrame pleural mínimo à direita, associado a pequenas atelectasias. Pedrão, então só me tira uma dúvida. Tem mais algum eletrólito que você tem aí pra gente? Assim, ó,
O eletrólito esquecido tá aqui, tá? O eletrólito famosamente esquecido é o cloro, que veio de Rainha do que veio de 106, tá? Então, Pedrão, desses resultados que você me falou, só faltou uma coisinha também. A gente tem destro desse paciente, acho que ele chegou meio rebaixado, a gente acho que esqueceu de perguntar lá no começo. Uma coisa que a gente sempre fala de pedir o destro, né? E aí? Boa. Tem sim. Veio de 87, Fred. Fechou, normalzão, né? Então, assim, começando pelos exames deles alterado, então a gente tem no hemograma um HB normal, né? Um leuco normal com um desvio à esquerda. Isso chama pouco atenção, pessoalmente. Agora, o que chama mais atenção dele é a plaqueta de 900 e poucos mil. Isso parece pra mim bem cara de reacional. Eu não sei se ele já tinha uma plaquetose prévia ou se isso é só reacional mesmo. Mas uma coisa que pode causar é um quadro que a gente chama de pseudo-hipercalemia. Então, a plaqueta em si afeta o resultado do potássio e talvez esse potássio 7.7 na verdade seja mais baixo e a gente tá se emocionando. Então uma ideia que tem para você tentar tirar esse problema é você fazer a mensuração do potássio na gaso. Então o perfil metabólico venoso ou perfil metabólico arterial viria diferente desse teste que a gente faz normalmente. E aí essa diferença dos dois eu veria. Então isso na verdade não é um potássio realmente alto, mas é uma pseudo-hipercalemia. Então esse resultado que a gente tem, Pedrão, é da gaso, esse potássio ou não? Boa, Fred. Excelente comentário. Vou tatuar seu rosto na minha panturrilha, Fred. Esse resultado, ele é sérico, mas o da gaso bateu, tá, Fred? O da gaso veio de 7.5, tá bem? Ah, beleza. Tem outro comentário sobre essa plaqueta, é que se você demorar para processar a gasometria do paciente, os pacientes que têm leucocitose importante e plaquetas muito altas, isso pode consumir o O2 e gerar uma falsa hipoxemia no resultado da gaso. Também fica essa outra interferência, essas celularidades aumentadas na gasometria. Mas isso é leucocitoses bem maiores em geral, né, João? Isso é coisa, leucocitose de leucemia mieloide crônica, aquelas leucocitose de lá de 100 mil. E esse de metamelócito, pessoal? Vocês não se preocuparam? Ô, Jânia, eu até, assim, eu já tenho uma suspeita infecciosa desse paciente. Para mim, esse exame nem confirma, nem exclui essa hipótese. Pode ser um erro de leitura, pode ser marcador de algum tipo de inflamação, mas, assim, para mim, pessoalmente, não vejo ele como um norteador de conduta, sabe? Não sei vocês. Se ele tivesse em 20 mil, 20 e poucos mil, opa, isso ia me chamar mais atenção. Agora, 8 mil só com um desvio específico, me chama pouco, não sei vocês. Acho que mostra que a gente parece ser infeccioso mesmo, né? Exato. Seguindo aqui nos exames, né? Esse rim, ele não tem paz, né? Já levou uma porrada na última. Agora, de novo, ele tá meio complicado a situação pro lado dele, né? A urina 1 também. Essa leucocitura aí não emociona ninguém, né? O paciente tem muito mais alteração. Essa leucocitura tá aí de gaiata. Bilirrubina também nada demais. E aí, assim, esses exames motivam um novo exame, né? Que é um eletro agora desse paciente. Com esse potássio não dá pra bobear. Boa, João. Aí, realmente, vamos chegar no nosso carro-chefe, né, da discussão, que é a gasometria, que é o que a gente está esperando desde o início. E aí? Já temos os valores, já temos até o cloro, nosso esquecido, mas muito querido. Pois é, a gaso é a estrela do episódio, né? A gente começa olhando pro pH, né? O pH tá abaixo de 7,35 é um limite inferior aí, mostra que nosso pH tá ácido. O limite superior do pH é 7,45. Quando o pH tá baixo, tem dois culpados aqui, né? Ou é o BIC que tá puxando para baixo esse pH, ou é o PCO2 que está muito elevado, e o PCO2 elevado também empurra o pH para baixo. Nessa gasometria aí, o PCO2 está baixo e o BIC está baixo. Então, o culpado aqui vai ser o nosso bicarbonato. Quando o bicarbonato é o culpado, a gente chama de o distúrbio de metabólico. Então, batendo o olho na gaso, sem nem fazer conta nenhuma, a gente já vê que é uma acidose metabólica, porque tem pH baixo e bicarbonato baixo. Só para apontar uma coisinha, João, que acho que também vale a pena falar, é que não necessariamente o pH tem que estar baixo para considerar uma acidose metabólica, né? Então, assim, se o pH está baixo, eu chamo isso de uma acidemia, e aí, que nem o João falou, eu vou atrás
de quem está causando essa acidemia. Agora, se o BIC está baixo, eu chamo de acidose, e aí uma acidose metabólica, e se o PCO2 está alto, eu chamo de acidose, aí uma acidose respiratória. Então, acidose e acidemia são conceitos diferentes. Eu posso ter um pH normal com uma acidose metabólica, e eu não necessariamente preciso ter um pH baixo ou alto para ter acidose ou alcalose. Isso é bem importante, viu, Fred? Porque às vezes as pessoas olham para a gasometria, vê um pH normal e diz que não tem acidose nem alcalose, mas não é assim, viu? Marcando de novo esse conceito, a acidemia é uma coisa categórica. A acidemia é pH menor que 7,35. A alcalemia também é uma coisa categórica, pH maior que 7,45. Agora, acidose e alcalose são muito mais processos. Eu posso ter um bicarbonato normal e ao mesmo tempo ter uma acidose e alcalose metabólica, empurrando esse bicarbonato para cima e para baixo, e o resultado dele ficar normal. Então é importante fazer essa diferenciação para você não parar a sua análise num pH normal. Boa. Então, pessoal, partindo desse conceito que o Fred e o João já falaram bem aí, a gente tem que entender se esse distúrbio, que é uma acidose, se ela é uma acidose que parece ser metabólica, né? E se ela tá ou não compensada, ou seja, se há uma associação ou não com outro distúrbio. Boa. Tem uma maneira simples de a gente conseguir fazer isso, que é a equação de Winter, que é uma forma fácil de a gente tentar descobrir se esse distúrbio está ou não compensado, no qual nós vamos utilizar a PaCO2 estimada, que vai ser por meio desse cálculo. 1,5 vezes o valor do bicarbonato da gaso, mais 8, e no final você soma mais ou menos 2, que seria aquele valor esperado para aquele paciente. Boa, Jô. É como se o paciente ele tivesse um novo CO2 ajustado para o atual bicarbonato dele, né? É o novo normal, para entrar no jargão, né? Exato, exatamente. E aí, partindo desse ponto de que está ou não compensado, a gente vai entender se é um distúrbio realmente puro, simples, no caso só uma acidose metabólica, ou se tem associação de outro distúrbio, como uma acidose respiratória. Isso, é importante o pessoal entender isso, que eu compenso um distúrbio metabólico com uma alteração respiratória e eu compenso um distúrbio respiratório com uma compensação metabólica, né? Eu acho legal também pontuar que essa palavra compensação, às vezes ela é um pouquinho assim capciosa, porque o que acontece é, eu vejo um distúrbio e eu espero que o meu corpo reaja a esse distúrbio de uma certa forma que está nesse cálculo. Só que não necessariamente isso vai fazer com que o pH volte ao normal. Boa, Então, Fred. não necessariamente quando eu digo que essa acidose ou alcalose está compensada, não é a mesma coisa dizer que o pH ficou normal. São coisas diferentes. Se eu digo que ela está compensada é porque que os valores que eu obtenho a partir desses cálculos são os esperados. É só isso que eu estou falando quando ela está compensada. Então eu posso ter um pH baixo com uma acidose compensada. Não é uma normalização, né? Ele só amortece os efeitos do distúrbio primário, né? Pronto, e até já vi discussão de falar que, em geral, o corpo não consegue fazer uma compensação para chegar num pH tão normal. Então, normalmente você vai ver uns pHs assim, ou próximos do limite, ou para baixo ou para cima, mesmo com compensação, né? Inclusive, quando tá normal, eles falam para você desconfiar se não tem um distúrbio associado, né? Pronto, E aí acaba sempre tendo uma resposta respiratória por conta do nosso centro respiratório para aumentar, né, responder essa queda aí essa acidemia, e com isso esse paciente também ter uma resposta, muitas vezes aumentando essa frequência respiratória. A resposta renal, no geral, vai ser mais tardia, com 5 dias já daquele distúrbio. Boa. Lembrar que esse PCO2, assim, essas equações, elas, para os extremos, distúrbios muito extremos, elas não funcionam tão bem, né? A gente tem várias equações, a de Winter, que a Joane falou, é a mais famosa, realmente. Mas, por exemplo, esse PCO2, ele não consegue cair para níveis menores de 8 a 12. Então, se for uma acidose muito grave, o PCO2 não vai cair muito mais do que isso. Vamos calcular, então, desse paciente, galera? Bora. Então, vamos lá. Considerando a equação, o bicarbonato do nosso paciente é 13. Então, nós vamos multiplicar 1,5 vezes 13, que vai dar 19,5. E vamos somar 8, que vai dar 27,5. E aí, tendo a possibilidade da variação de mais ou menos 2. Então, ele vai de 25,5 a 29,5. Tá batendo na trave aí, né? Eu acho que dá pra considerar compensado, hein? Então, a priori, esse paciente tá com PCO2 mais baixo aí, na tentativa de compensar essa acidose dele, né? Provavelmente hiperventilando. Então, pessoal, a gente fez a ciência da compensação. E qual que foi a ideia disso, né? Então, eu achei uma acidose metabólica
E aí eu tenho várias perguntas seguintes, né? Esse diagnóstico, ele não é um diagnóstico fechado, eu ainda preciso destrinchar sobre essa acidose metabólica. A primeira dúvida é, será que ela está sendo compensada ou será que eu tenho um outro distúrbio respiratório associado? Para isso que eu faço esse cálculo da compensação. Só que aí, beleza, eu descobri então que a acidose metabólica compensada. Por que eu tenho essa acidose metabólica? E aí faz parte da investigação um próximo exame, que acho que é para algumas pessoas uma bizarrice, para outras é tranquilo, que é o famoso Anion Gap. Beleza, Fred. Mas antes de entender o Anion Gap, é importante a gente compreender que para eu ter uma acidose metabólica, eu tenho dois mecanismos principais. Ou eu estou perdendo bicarbonato puro, certo? Por algum lugar, ou tem um ácido novo. E esse ácido novo libera um H+, que consome o bicarbonato, tá? Tá. E aí, para saber qual mecanismo é esse, é que a gente usa o Anion Gap como ferramenta, tá? Ele é o divisor de águas aqui. Dependendo dele, eu vou para um lado ou vou para o outro. Mas para entender a ferramenta, a gente precisa antes de um conceito chamado de eletroneutralidade. O que é isso? É um princípio que diz que o total de cargas positivas no corpo é igual ao total de cargas negativas, beleza? Senão dava choque por aí, né? Exatamente, descarregava em alguém, né? E aí, quando a gente olha para as cargas positivas, a gente tem uma carga principal aqui que é o sódio. E para simplificar o nosso raciocínio, a gente vai considerar ela como representante de todos os cátions, tá? Todas as cargas positivas. Beleza. Nas cargas negativas não é tão simples assim. E a gente tem dois principais atores, o cloro e o bicarbonato. Sendo que, quando eu somo o cloro e o bicarbonato, mesmo assim ainda não dá igual ao sódio. Fica faltando uma quantidade de ânions aí para que esses dois valores fiquem iguais. Esses ânions aí que faltam para poder completar a eletroneutralidade, né, e a soma dos ânions ficar igual à dos cátions, que no caso é o sódio, esse conjunto de ânions são vários ânions que a gente não vai medir e vai dar um nome genérico para eles, a gente vai chamar de anion gap, tá? Então, no final das contas, se eu somar esses ânions que sobraram, que são ânions que eu não meço, que no caso o anion gap, mais o bicarbonato e mais o cloro, esse valor vai dar igual ao sódio. Então, para eu calcular esse anion gap, eu pego a estrela sódio que está do outro lado e diminuo dos outros dois atores, bicarbonato e o cloro, eu vou achar o vão do anion gap. É isso? Isso aí, fica uma lacuna aí, que é o anion gap. E aí, assim, se na acidose metabólica o bicarbonato diminui, ele vai diminuir, mas alguém vai ocupar o espaço dele, né? Porque o sódio não vai cair junto. Exato. Para manter a eletroneutralidade, né? Isso. E aí, ou o anion gap vai tomar o espaço do bicarbonato através de novos ácidos surgindo, ou o paciente vai perder o bicarbonato. E aí o corpo, para manter a eletroneutralidade, vai retendo o cloro, e aí o cloro vai tomando o espaço do bicarbonato, né? Então eu vou repetir o que o Pedrão falou para marcar, tá, pessoal? Se eu tô com novos ácidos, esse ácido novo vai liberar um H+, que consome o bi, que ele é reduzido, e a base que sobrou desse ácido, que é uma carga negativa, vai lá por esse anion gap, e o anion gap aumenta. Agora, quando a pessoa perde bicarbonato puro, o corpo, para manter a eletroneutralidade, retém o cloro, e aí o anion gap vai ficar normal. Então, calculei o anion gap, pegando o sódio, subtraindo do bicarbonato e do cloro, ele tá normal, então é porque a pessoa perdeu o bicarbonato puro. Calculei o anion gap, ele tá aumentado, é porque ela ganhou um ácido novo. Então, pessoal, por que é importante retomar esse conceito e entender qual é o mecanismo? Porque dependendo de qual o valor do nosso anion gap, se ele tá normal ou se ele tá aumentado, isso vai trazer alguns diagnósticos diferenciais. Dentro do anion gap normal, que o valor esperado é que seja 10, com a variação de mais ou menos 2, nós vamos pensar nas causas. E pensando então na acidose com anion gap normal, dentre as causas, a perda pelo trato gastrointestinal, principalmente lembrar da diarreia, também perdas urinárias e, em último ponto, grandes volumes de cristalóides também podem fazer uma acidose metabólica com anion gap normal. E esse grupo que você comentou, Joânia, que é o grupo de acidose metabólica com anion gap normal, é também conhecido como acidose metabólica hiperclorêmica, né? O João já comentou isso, que um dos mecanismos é cair o bicarbonato e aumentar o cloro, então a gente chama essa acidose que você falou também de acidose hiperclorêmica. Que é o nome ruim, né? Ruim, né? Porque não necessariamente o cloro vai estar alto, né? O cloro acompanha muito o sódio. Se o sódio do paciente estiver um pouquinho para baixo, o cloro também pode estar no valor normal, mesmo o corpo estando retendo, né? Então, seria melhor se todo mundo falasse anion gap normal, mas tudo bem, né? Uma coisa que eu queria marcar também é que as perdas altas do trato gastrointestinal, quando a pessoa vomita, ela costuma tender à alcalose, tá? Porque normalmente ela perde ácido. Quando eu tenho perdas gastrointestinais levando à acidose, costuma ser perda baixa.
E aí a gente tem que lembrar das outras causas de acidose metabólica, as que causam o anion gap aumentado. E dentre essas causas a gente tem que lembrar dos cetoácidos, de hipóxia, que principalmente vai gerar o lactato, que é a hipóxia tecidual, alteração realmente da função renal, então principalmente a insuficiência renal e intoxicação. Então o anion gap aqui deu 14, né? Um anion gap aumentado. Então, a gente tem um anion gap aumentado, né? 14, mas lembra que a gente pediu a albumina lá no início do caso? Então, é importante a gente saber que o anion gap tem que ser corrigido pelo valor da albumina. E essa fórmula a gente vai deixar disponível aqui na descrição do caso. Outra ideia que a gente pode fazer também é porque a gente está sendo assim, cálculo na mão, etc. Mas tudo isso tem aplicativo, né? Anion Gap tem aplicativo, já corrige para você. Tem essa outra ideia aí. Se você é uma pessoa que não gosta de decorar fórmulas, se quiser usar o aplicativo, dá. Acho que é isso. Hoje ninguém precisa decorar, né? Basta ter aonde pesquisar. Acho que essa correção para albumina é importante. Tem guideline de acidose metabólica recente falando que é melhor sempre fazer, sabe? Então é sempre bom a gente se acostumar a corrigir para albumina, porque é melhor, a gente consegue inferir, a gente consegue pegar mais casos de anion gap aumentado. Beleza, então como é um anion gap alto, a gente ficou com aqueles 4 suspeitos que a gente já falou. Insuficiência renal, cetoacidose, acidose lática e intoxicação. Nosso paciente está com lesão renal aguda, então já é uma possibilidade aí para explicar. Ele tem um lactato aumentado, que é outra suspeita aí para ele, né? Cetoacidose não parece ser o caso, né? Uma cruzinha aí de cetoácidos na urina 1 não emociona, a glicose vem normal, então não parece uma hipótese forte. E intoxicação também não é uma hipótese forte para o nosso paciente nesse momento. Então, acho que a gente fica com 2 suspeitos aqui, né? Lesão renal aguda e acidose lática. Aí, João, só um comentário do que você falou da cetoacidose. Só lembrar que na cetoacidose a gente faz aquela correção do sódio para glicemia, mas na forma do anion gap o sódio não vai entrar corrigido, ele vai entrar como medido mesmo. Beleza, mas a gente chegou aqui no anion gap aumentado, tem esses 2 suspeitos, mas ainda tem um plus a mais, né, Fredão? Cara, agora se já era pesado falar de anion gap, a gente vai falar de uma coisa mais pesada ainda. Sabe assim, a gente já conseguiu vencer a compensação respiratória fase 1, agora a gente conseguiu vencer o anion gap fase 2, mas agora é o chefão. Olha só ele, hein? É o famoso delta-delta. Ele... Então, pessoal, vamos lá. Quando eu tenho um ácido no corpo, esse ácido ele vai se dissociar. Lembra essa história da química? Ele vai dissociar em um H+, e uma outra carga negativa. Então, por exemplo, o ácido lático, H+, mais lactato. Beleza. Esse H+, ele não fica muito tempo no corpo, porque ele se liga ao bicarbonato e consome o bicarbonato. Daí a gente tem a nossa acidose metabólica. Só que para cada H+, que eu também tenho que ter aquela carga negativa, por exemplo, lactato. E essa carga A+, como é que eu vou medir ela? Eu vou medir ela pelo anion gap. Lembra que o anion gap ele vai me dar essas cargas negativas a mais. E aí eu tenho que ter uma proporção igual das duas. Eu tenho que ter um número de H+, igual a um número de cargas negativas. Então eu não consigo medir o H+, mas eu consigo medir o quanto ele vai consumir do meu bicarbonato. Então eu vou ter uma variação do bicarbonato. Essa variação do bicarbonato tem que ser igual à variação do meu anion gap, já que o H+ consumiu o bicarbonato, então ele caiu numa medida, e o anion gap tem que subir nessa mesma medida. Beleza. Então como é que é essa fórmula? Então é o anion gap normal menos o anion gap do paciente, dividir isso por o bicarbonato normal menos o bicarbonato do paciente. Então o esperado é que essa relação seja igual a 1. Então, Fredão, pelo que você está me falando, eu posso ter 3 opções de resultado, né? Ou vai cair nessa faixa que eu estou esperando aí de 1 e variou proporcional, não é isso? Isso. Ou o bicarbonato variou mais do que o anion gap, ou o anion gap variou mais que o bicarbonato. Não é isso? Pronto, João. Exatamente. E aí vamos tentar ver cada uma desses cenários pra gente tentar entender o que cada um quer dizer. Se você tiver uma variação do bicarbonato maior, então o denominador vai estar aumentado, né? Então eu vou ver um valor menor do que 1. Tá. E aí por que a variação do bicarbonato estaria maior? Porque o bicarbonato não só foi consumido por aquele ácido que você colocou, mas tem alguma outra causa que também está baixando o bicarbonato. E essa outra causa não variou o anion gap, né? Por isso que a relação
variação deu menor do que 1. Pronto. Então essa causa provavelmente não está associada ao anion gap. E aí esse paciente tem o famoso dupla acidose metabólica, né? Ele tem uma acidose metabólica de anion gap aumentado com uma acidose hiperclorêmica associada. E agora vamos pensar no contrário. O anion gap variou, mas o bicarbonato não variou tanto. Então será que não tem alguma coisa aumentando o bicarbonato? E aí a ideia de que o cara pode ter uma acidose metabólica de anion gap aumentado, mais uma alcalose metabólica. E a gente tá na seara das loucuras das acidoses, né? Tá. Tudo isso é tentando colocar em fórmula o feeling de olhar e falar assim, ó, é muito BIC pra pouco anion gap. Bom, É muito anion gap pra pouco BIC. É mais ou menos isso. vamos colocar em fórmula o delta-delta. Então, a gente tem o delta do anion gap dividido pelo delta do bicarbonato. Então, o delta do anion gap vai ser como? O anion gap do paciente menos o anion gap normal, que aqui a gente vai considerar o valor superior, que é 12. Existe discussão na literatura sobre isso, a gente considerou aqui usar um valor 12, dividido pelo delta do bicarbonato, que seria 24 menos o bicarbonato do paciente. Também tem discussão na literatura sobre esse valor, a gente resolveu usar o 24. Um sobre o outro, idealmente, é igual a 1. O delta-delta esperado é 1. Só que a gente considera entre 1 e 2 esse valor. Um delta-delta acima de 2, eu tenho aquele problema de ter uma alcalose metabólica associada. E um delta-delta menor do que 1, eu vou ter uma acidose hiperclorêmica associada, aquele cenário que a gente já tinha comentado. Então, entre 1 e 2, maior que 2, menor que 1. Boa. E o do nosso paciente, pessoal? Então, pessoal, voltando para a fórmula que o Fred já falou, então vamos fazer o cálculo para o nosso paciente, utilizando um anion gap esperado de 12, considerando o anion gap do nosso paciente que é 14. Então, o nosso numerador é 2 e embaixo, né, no denominador, o nosso cálculo de bicarbonato, que é o delta de bicarbonato. Então, utilizando como valor esperado 24 e o nosso paciente que é 13. Então, essa diferença vai dar 11. E o valor final, né, que é a divisão entre 2 por 11, que é o numerador sobre o denominador, dá 0,18. Boa. Então a ideia é que é o seguinte, né? O bicarbonato variou demais para uma pequena variação do anion gap, né? Então deve ter alguma outra coisa empurrando esse bicarbonato para baixo que não aumenta o anion gap, né? Boa, João. Então a gente deve estar com uma dupla acidose aqui, né? Uma acidose metabólica de anion gap aumentado, uma acidose hiperclorêmica. Então a gente tem que pensar em motivos para as duas a princípio, né? Aí da acidose metabólica com anion gap aumentado, a gente ficou com a lesão renal aguda e com a acidose lática, que ele tem um lactato aumentado, né? Exato. Agora, para esse anion gap, para essa segunda acidose, que está empurrando o bicarbonato para baixo sem aumentar o anion gap, o que pode ser causa aí, hein? Acho que a Joane já tinha comentado, então, das três principais causas, né? A perda renal, a perda gastrointestinal e aquela outra que ela comentou de hidratação, que não é o caso desse paciente nesse momento, mas ele teve episódio de diarreia, isso é uma hipótese pra gente, mas pode ser uma perda renal, que aí não é tão fácil de avaliar história e exame físico, né? Vai ter que ir pra loucura de eletrólito urinário, etc. Então, uma coisa que é importante também falar para o nosso ouvinte é que essas contas elas auxiliam, mas elas não estão desgarradas da história, né? Então o paciente vem aí também com essa queixa de diarreia, que não deixa de ser suspeita também, uma vez que ele usa um antibiótico recente e pode ter uma causa infecciosa para essa diarreia, o que pode explicar a acidose metabólica que não está aumentando o anion gap aí nesse caso. Então, não sei se vocês concordam comigo, pessoal, mas eu acho que assim, a gente deve ter uma acidose metabólica de anion gap aumentado, causada pela acidose lática e pela insuficiência renal, e a acidose metabólica de anion gap normal, causada pela diarreia dele. O que vocês acham? Boa, João. Realmente parece essa impressão, né? Acho que o cálculo final do delta-delta reforça que realmente pode ser uma coexistência de fatores que estão ocasionando esse distúrbio primário, que é a acidose metabólica. Então, pessoal, acho que a nossa hipótese principal aí é da sepse mesmo, né? Que explica tanto a disfunção renal, como explica a acidose lática dele. Acho que a conduta inicial foi bem coerente e o principal é manter o que já foi feito e seguir o paciente de perto, né? Então tá, pessoal. Foi feito todo o manejo da sepse para esse paciente. Ele melhora, tá? Ele melhora ainda na sala de emergência, consegue progride com a melhora da função renal, melhora do lactato. E o quadro de diarreia, ele não apresentou mais durante a internação e foi um dos motivos a gente não precisar fazer o bicarbonato. Como ele tinha uma acidose hiperclorêmica, a gente ficou pensando, poxa, será que já que ele está perdendo o bicarbonato na diarreia, será que não está na hora de repor esse bicarbonato? Mas ele acabou apresentando uma melhora e não teve mais episódios, a gente acabou segurando e o paciente ficou bem, tá? Boa.
Boa. Excelente. Esse paciente, ele foi depois para cirurgia, retirado a vesícula biliar e também não teve mais nenhuma outra intercorrência infecciosa. Boa. Então o diagnóstico final aí ficaram 2 acidoses, né? Perfeito, exatamente. Parabéns pra quem chegou até aqui, né? Depois de ouvir 3 fórmulas diferentes em áudio. Nossa. Você é o vencedor. Com certeza. Lembrar, pessoal, que a gente vai deixar as fórmulas na descrição do episódio, tá? E fazer uma ressalva importante aqui. Tem outras maneiras, diferentes dessa, de abordar uma gasometria também, tá? E de entender os distúrbios ácido-base. Não existe uma maneira certa. A gente optou por essa porque ela é bem consagrada e é a abordagem que a gente considerou mais didática para o episódio. Boa. E além disso, a ciência não para aqui, né? Tem muita coisa ainda para ser abordado, mas como o João falou, são cenas dos próximos capítulos ou próximos episódios. Deixa aí no Quero Mais. E finalizando o episódio, então, pessoal, vamos falar do desafio da semana passada, né? Eu fiz um bate-bola aí perguntando qual é a alteração laboratorial do paciente com catatonia, né? Falei que uma aumentava, outra diminuía. E aí o Lucas Maciel Bulhões, ele acertou, ele falou que a catatonia aumenta CPK, isso é uma coisa importante, pode ter níveis bem alarmantes aí para rabdomiólise. E a coisa um pouquinho mais brisada é o ferro sérico baixo, né? O paciente ele pode ter uma dosagem de ferro baixa. Isso é uma loucura esse ferro, hein, velho? O Lucas até menciona que talvez o ferro atua nos receptores dopaminérgicos e tudo mais. O Lucas foi na brisa, tá? E ele pediu pra mandar um salve pra Manada da 107 da Federal do Rio Grande do Norte. Um abraço, Lucas. Rio Grande do Norte aí, que tem muitos ouvintes do CDC. Um abraço pra toda a galera do Rio Grande do Norte aí. Top. Então, pessoal, o desafio da semana é um paciente que já tem uma síndrome do intestino curto. Você atende no pronto-socorro, esse paciente você detecta que ele tem uma acidose metabólica com ion gap aumentado. De exames complementares, você já vê que ele tem um lactato normal, uma função renal normal, sem história de intoxicações. E agora a gente tem que entender de onde vem essa acidose metabólica com ion gap aumentado. E aí, qual é a causa? Aí quebrou, né? A gente tinha decorado 4. E aí falou as 4 tá normal. Aí quebrou. Esse intestino curto aí, marotamente, né? Tem coisa, né? Odeio quando tem uma dica que eu não sei aonde ela se encaixa, mas eu sei que é uma dica, sabe? Eu sei que esse intestino curto é uma dica, mas eu não tenho nem ideia por que ele é uma dica. É a cara da prova, né? Isso aí. Exato. Com certeza. E alguém tem algum salve pra dar, pessoal? Pessoal, eu queria então mandar um salve para Letícia Campos. Ela é uma médica de família que trabalha numa cidade do interior do Rio de Janeiro e ela é a única médica da clínica dela. E aí ela falou que vira e mexe ela sente um pouquinho sozinha por não ter ninguém para compartilhar dúvidas, decisões. E aí quando ela ouve o podcast, ela relembra dos tempos de rounds de clínica médica. E aí por isso que ela gosta do nosso podcast. Muito obrigado, Letícia. Essa mensagem foi muito legal. Massa demais. Santa Maria a gente falava round também. Eu vou mandar um salve aqui para Janine Gomes, ela é farmacêutica residente de clínica médica e fala que os podcasts ajudam muito a entender as condutas e facilitam a vida dela de residente, que não é uma vida fácil, né? Então, um abraço aí, Janine. Abraço. Então é isso, pessoal. Lembrar de seguir a gente no @tadeclinicagem, comentar com a gente ali o que você achou do episódio, o caso de acidose que você teve. Lembra de seguir a gente no seu tocador de podcast preferido, Spotify, Apple Podcast, a gente tá em vários. E se puder deixar um review lá e marcar as estrelinhas pra gente, a gente agradece. Boa! A gente tava revendo essa semana, né, João? As pessoas que escreveram o review ali no Apple Podcast, né? Muito massa. Boa, massa demais. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Falou. Obrigado, Joane. Valeu, Joane. Obrigada. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.